Vamos intimamente conversar com o Mestre Jesus, falando para Ele das nossas alegrias, dos nossos familiares, das nossas vidas, cada um do seu jeito, conversando com o Mestre Jesus, também das suas tristezas, da sua necessidade de ter mais esperança, mais fé. Se envolvam com a energia da amorosidade organizada para nos receber, a energia da felicidade. Se envolvam com a energia de paz, de esperança. Peço ao Mestre Jesus que banhe todos nós nessa energia de força para continuarmos as nossas caminhadas e os nossos processos de crescimento. Também peço ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que laboram nessa seara, que amparem e cuidem da nossa palestrante Nil, Ednilze Fidelis, carinhosamente chamada por todos nós por Nil. Que esse dia seja um dia próspero, de boas intuições, de bons aprendizados, e que a gente possa levar esses aprendizados para o seio da nossa família, para o nosso convívio entre os amigos, nosso trabalho. Que cada um de nós, diante das suas necessidades, nos façamos mais fortes e equilibrados. Tudo está dentro de cada um de nós. As respostas estão dentro de cada um de nós. Vamos fazer um pouco de silêncio durante o dia para a gente poder ouvir essas respostas. Que a paz de Jesus esteja aqui, agora e sempre, e permeie os nossos caminhos. Que assim seja. Queridos amigos, bom dia. Como não amanhecer, falar do Evangelho, falar de Jesus, depois da gente ter ouvido tantas músicas lindas trazidas por Guel. E embalados nessa energia, vamos ouvir uma passagem do Evangelho, do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então apresentaram-lhe umas crianças, para que ele lhes tocasse, e como os seus discípulos repreendessem com palavras rudes os que as trouxeram, Jesus, ao ver isso, zangou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, não o impeçais, porque o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, todo aquele que não perceber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todos os pensamentos de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como já a tomara como um símbolo da humildade. Com vocês, nossa amiga Nil, trabalhadora do Centro Espírita Harmonia, da Universidade Livre do Espírito, palestrante espírita, um monte de coisa que vocês não possam nem imaginar. O cabedal de conhecimento dessa criatura. Seja bem-vinda, Nil. Bom dia. Tudo bem, gente?
tudo beleza? Belezinha? Então, bora levantar. Levanta aí. Jogar essa preguiça e esse sono para outro lugar, que isso não nos pertence. Não é verdade? Agora eu vi. Eita! Muito bem. Prazer estar aqui com vocês. Vou deixar vocês durante o tempo todo assim. O que é que vocês acham? Não, brincadeira. Brincadeirinha. Só para esticar um pouquinho o corpo, né? Tirar aquela preguiça que a cama fica, né? Fique mais um pouquinho. 15 minutos. Só mais 15. Só para tirar aquela preguicinha que à noite acaba fazendo a gente ficar. Esticar um pouquinho o corpo. Já olharam para frente, não foi? Já me viram? Já viram Cecília? Já viram outra mocinha que eu esqueci o nome? Karina. Agora vejam os outros que estão aí ao lado de vocês, que estão atrás de vocês. Sorriam para eles. Muito bem. A outra já está discursando. E vamos aproveitar que estamos em pé, sorridentes, e vamos dar bom dia também a todas aquelas pessoas que estão em casa, não puderam vir, e que estão lá nos assistindo. Eles virão a mim, né? Não verão vocês, mas ouvirão o bom dia de vocês. Então vamos dar bom dia, uníssono, a todas aquelas pessoas que estão em seus lares e não puderam estar conosco. 1, 2, 3. Bom dia! Muito bem. Agora vamos dar um abraço no companheiro. Abraça aí. Vamos abraçar. Abraçaram? Se já abraçaram, ainda não terminaram de abraçar, agora vocês podem sentar. A outra está dizendo, pera aí, eu ainda estou terminando. Ela está em plena atividade. Esta cama não ficou. Só mais 15, não, esta não. Esta tá tal qual uma criança, não é? Eu fiquei pensando e refletindo muito sobre o que seria essa nossa reflexão matutina. Porque esse dia de hoje foi dedicado, esta manhã de Evangelho, ao Dia das Crianças. Tanto que, se vocês viram, a atividade do sábado de manhã não tem um tema, né? Específico do Evangelho. Tem Evangelho das Crianças. Vocês são crianças, sabiam? Somos todos, não é? Todos crianças. E aí eu pensava, poxa, se é Evangelho, eu preciso achar um capítulo do Evangelho que tenha relação direta com a proposta que é Evangelho das Crianças, que somos nós. Então, o capítulo do Evangelho que tem tudo a ver com esta nossa reflexão da manhã é o capítulo 8, que já foi lido um pedacinho, que é o capítulo que fala: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Que coisa mais linda, não é? Bem-aventurados, ou seja, felizes serão todos aqueles que tenham puro o coração. Profundo. Aliás, Jesus não estava para brincadeira, né? Porque cada experiência com ele é um mergulho profundo em busca
de uma essência que nós temos e possuímos e que às vezes nos perdemos desta essência. Então, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Mas, além deste capítulo, a leitura, e olha que eu nem avisei o que ia fazer. Eu cheguei aqui que disse qual capítulo ia desenvolver, aí Cecília disse, foi o que nós separamos para fazer a leitura. Tudo conectado, né? Então, na sequência, a passagenzinha que foi lida e que é exatamente a que eu vou refletir, é a passagem que diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos. Estava Jesus com os seus discípulos e com um grande número de seguidores. E naquele momento, a proposta era fazer algumas reflexões acerca das próprias escrituras que ele procurava seguir. Estavam em um grande número de pessoas. E alguns daqueles seguidores trouxe-lhe um número de crianças para que ele pudesse abençoar. Lembram que a gente tem essa associação, né? Levar sempre a criança para ser abençoada, seja por qual ritual seja, mas sempre queremos que alguém, né, que nós confiamos que possa fazer isso, faça uma bênção ou faça uma oração por uma criança, no sentido de que aquela criança possa crescer, né? Uma pessoa saudável fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então vieram alguns pais trazer estas crianças. O que é que criança faz? O que vocês fizeram aqui, não foi? Levantaram, sorriram, se espreguiçaram, abraçaram e sorriram. Criança é criança, porque criança é autêntica. E aí, claro que as criancinhas lá, né, estavam fazendo certa algazarra. Aí, os discípulos preocupados, porque Jesus estava no momento que ia passar ensinamentos, barrou os pais de trazerem as crianças para Jesus abençoar. Jesus, vendo isso, incisivamente repreendeu os seus discípulos, dizendo aquela célebre palavra que nós conhecemos: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino de Deus será de todos aqueles que a elas se assemelhem. Dizendo isso, se ajuntou aos pais com as crianças e abraçou cada uma daquelas crianças. Esta é a passagem que nós vamos refletir. E aí, se formos buscar uma interpretação ao pé da letra, né? E isso foi motivo de grande polêmica e controvérsia ao longo das interpretações desta passagem, né? Porque nós associamos a infância a um período em que há uma grande inquietação, né? Uma grande movimentação. E ora, como então o reino de Deus vai pertencer às pessoas inquietas, às pessoas que brincam, às pessoas que levam a vida de uma forma, de que forma? Lúdica, alegre? Se fôssemos parar e analisar por este prisma, nós encontraríamos um contrassenso, porque nós sabemos que o reino de Deus pertencerá àqueles espíritos que alcançaram um nível e um grau de maturidade espiritual. Aí seria um contrassenso, né? Entretanto, não é essa a interpretação, não é? A interpretação já está no próprio título da bem-aventurança. Bem-aventurados ou felizes são todos aqueles
que possuem um coração puro. O que é um coração puro? É um coração sem sentimento? É um coração sem emoção? Então, o indivíduo puro é aquele que não se emociona? É aquele que não tem sentimentos? O que é que vocês acham? Não, ali o camarada, meu colega, como é que você se chama, meu amor? Você mesmo, você mesmo. O que é que você está procurando, Paulo? Você está procurando quem, Paulo? Eu falo com Paulo, Paulo se envergonhou todo e está procurando o outro indivíduo que estou falando com você, Paulinho. Foi que eu perguntei mesmo que eu já esqueci? Eu perguntei o quê, Paulo? Você também não sabe? Então somos dois. Hein? Isso! E aí, Paulo, o que é um coração puro? Essa é a primeira característica daqueles espíritos que herdarão o reino dos céus. Autenticidade. Porque o dia mais feliz era o dia que chovia, né? Que nós tínhamos oportunidade, não sei vocês, mas eu passava férias na casa de minha avó, que tinha uma bica, né, presa na cumieira da casa, e aquela bica caía nos tonéis para reservar-se água, né, para tempos de verão, que habitualmente se falta água. E a minha diversão era, escondida de minha avó, entrar no túnel, ficar embaixo da bica para receber a água da chuva aqui de uma maneira tão forte que parecia que ia penetrar na cabeça da gente. Era o dia mais feliz. Sempre. E aí foi uma característica que eu não perdi da infância. Eu continuo gostando do dia de chuva para tomar chuva. Eu não uso sombrinha, nunca, para tomar chuva. Às vezes acontece como uns 15 dias atrás, que eu resolvi sair, era dia de sexta-feira, vinha para Uli, mas antes eu ia dar uma passada rápida no Shopping Paralelo e, obviamente, sem sombrinha. Foi uma sexta-feira que parecia que São Pedro estava muito feliz e mandou muita água. Quando eu terminei de atravessar todas as pistas do Imbuí para pegar a carona que eu ia pegar para vir para cá, eu estava encharcada, completamente encharcada. E aí, claro, que este ato inconsequente me surtiu um efeito indesejado, que foi uma roupa molhada, ter que correr para secar a roupa. Não, comprar uma roupa nova não, né? Só porque estava molhada. Mas arranjar um lugar para secar esta roupa. E o malefício deste banho de chuva veio mais tarde com um resfriado, tá? Então aqui nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, o gostar da chuva, que foi o caso, né, daquela criancinha, e ali foi a primeira oportunidade dela. Vocês viram que ela tem 1 aninho no máximo, porque ela anda com grande dificuldade. Primeiro contato dela com algo que ela não conhecia. E a primeira atitude dela, Praxedes bem colocou, de contemplação, e alguém aqui falou também, encantamento. Encantamento diante de algo que era completamente novo para ela. Então, a primeira coisa que nós refletimos com relação ao bem-aventurados, todos aqueles que têm puro coração, é a nossa capacidade de encantamento diante da vida.
de vivê-la com simplicidade, que é outra característica da criança, mas também com autenticidade, que Paulo apresentou. Foi que eu perguntei, Paulo? Não sei. Ele poderia, como nós normalmente fazemos, dizer qualquer coisa que imaginasse que eu tinha perguntado, mas ele preferiu ser autêntico. Não sei. Porque dizer que não sabe também é uma afirmativa. Eu estou assumindo a minha momentânea incapacidade de saber do que o outro está fazendo. Isto também é ter puro coração. Mas naquele meu banho de chuva, teve também uma palavrinha que para mim se encaixou bem. Não é? Foi saber que a chuva ia, com certeza, me trazer algum malefício, mas inconsequentemente eu continuei tomando chuva. Mas a criança não sabe mensurar o que vai lhe fazer mal. É por isso que a criança sempre diz sim. Tudo que vem até ela, ela está disposta a realizar, sem medir se aquilo é um malefício ou não. Mas à medida em que nós vamos amadurecendo, nós sabemos o que é bom e o que não é. Percebem que quando Jesus falava que o reino de Deus pertencerá àqueles que têm puro coração, ele não está falando de não termos consciência da vida e da forma como devemos também me preservar daquilo que nos faz mal. Ao contrário, ele nos convoca a sermos autênticos, a sermos simples, a valorizar a vida, mas também nos lembrarmos que a vida é algo para além da nossa existência física. Então, esse capítulo, ele não só faz uma associação de que aquele indivíduo que tenha puro o coração, ele merecerá o reino de Deus, mas ele nos convoca a algo mais profundo. O que é que nós somos? Somos seres humanos, não somos? Mas antes de sermos seres humanos encarnados, o que é que nós somos? Espírito. E aqui tem um monte de aluno da ULI que tem que saber que são espíritos. Ou pelo menos se perguntarem se são. Que é a pergunta hoje do ciclo 2, né? Os alunos do ciclo 2 estão a se questionar: quem sou? E é esperado que aí adiante ele saiba responder: sou espírito. Em imortais. Muito bem, aluna do ciclo 7. Imortais. Logo, não perecerei, não é verdade? Não perecerei porque sou imortal. Entretanto, este corpo, ele passa por fases. E a fase infantil, para o espírito, é uma fase de adaptação. É uma fase de aprendizagem, onde o espírito está suscetível a receber informações e abertos para recebê-las. Não é? Observem que do nascimento até o início da adolescência, aos 12 anos, é nesse período que estes espíritos se permitem orientação, não é? É um período mais fácil de estimular os valores, de estimular a que ele possa fazer um diferencial, estimulá-lo a ser cidadão, a ser um indivíduo do bem
e de bem no mundo, esta fase, do berço aos 12 anos. Ele está aberto a receber todas as informações e as orientações, porque este período, chamado de infância, para o espírito, é o período onde ele tem latente quem ele realmente é. E ele está vivendo muito esta nova oportunidade. Então é a hora. O momento é este. Enquanto o indivíduo está na infância, é o momento de perceber, identificar aquilo que nós podemos contribuir para que aquele indivíduo no futuro possa ser um indivíduo que faça diferença no ambiente onde ele estiver inserido. Então é na infância onde nós estamos abertos para conhecer. Porque aquelas experiências todas que nós já vivemos, todas aquelas características que nós temos, nós não acessamos diretamente a ela. Então, é um momento de formação. Para o espírito, extremamente importante. Porque é o momento onde ele vai se apropriar de todo o conhecimento e possibilidades para que, quando eclodir quem realmente ele é, ele tenha uma formação sólida nesta oportunidade, a fim de desenvolver suas potencialidades. E a cada reencarnação, o nosso objetivo é ser o quê? A cada encarnação, qual é o nosso objetivo? Ser melhor do que éramos, não é? Não é isso que nós fazemos a cada dia? A cada dia. Todos os dias, quando nós acordamos, nós dizemos assim. Se ainda não dizemos, vamos começar a dizer. Este dia eu farei tudo diferente. Porque eu tenho o dia anterior que eu já vivi e percebi que poderia ter realizado outras coisas, mas este é novinho, é presente. E a construção é hoje. Então, eu tenho 24 horas do sábado para construir. Porque o dia de domingo será a construção do sábado. Assim acontece com as reencarnações. Por isso, o período de infância é tão significativo para nós, espíritos. Por isso, a família tem um papel tão relevante para nós, porque são os nossos familiares que nos auxiliam naquele momento de fragilidade, porque eu ainda não me apropriei de tudo aquilo que eu realmente sou. Naquele momento em que eu estou frágil, que eu estou dependente, são os nossos familiares que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos estimulam a seguir adiante. Quando uma criança tem qualquer contratempo, quem é que ela procura inicialmente? Hein? A mãe. Por que será que procura a mãe? Hein? Porque é o porto seguro dela é o pai, é a referência masculina. O que é que ela busca na mãe? Paulo está fazendo ali o abraço. Paulo está ali. Tome-lhe abraço e mamãe. É a primeira coisa que ele faz, não é? Quando sente e quer aconchego, é a energia materna. Tendo mãe, não tendo mãe, eu procuro uma energia materna para me dar o que nós chamamos lá no ciclo 6 de maternar. Acolher, abraçar. Nós brincamos lá o tempo todo. Toda atividade no ciclo, né, Eva? É uma atividade de maternar o companheiro. Acolher, abraçar. Mas quando ela precisa de um porto seguro, de segurança, que ela está se sentindo frágil, ela procura quem? A energia masculina, que é aquele que estabelece limites, que estabelece proteção.
Quando nós reencarnamos, nós vamos procurar esta referência, enquanto crianças em figuras, né? Que representem pais, mães, sempre associada a uma energia masculina e uma energia feminina. À medida em que nós vamos crescendo e vamos nos assenhorando de quem somos, passando a adolescência e chegando à idade em que nós estamos, nós continuamos buscando isso. Nós nos sentimos confortáveis quando somos acolhidos, e normalmente é essa energia materna que nos acolhe, e nós vamos buscando estímulo para estarmos diante da vida, dizendo aquilo que a criança diz o tempo todo: sim para a vida. Sendo espontâneo, buscando ser simples, valorizando o simples. Por que, meus amigos, nós perdemos a ótica de nos encantarmos e contemplarmos o simples? Quantos de nós, quando a chuva cai, perde a oportunidade de fazer aquilo que a criança estava tentando fazer, segurar a chuva com as mãos? E ela percebeu que ela não conseguia ter controle sobre aquilo, e aquilo trazia grande encantamento. A chuva para ela representava naquele momento descobertas muito mais importantes do que depois, ao secar, ela começar a espirrar, porque provavelmente ia acontecer, né? Depois que começasse a enxugar e o corpinho começasse a aquecer, a tendência era começar a espirrar. Mas não. Aquele era um momento de descoberta ou de aprendizagem. É isto que o Evangelho quer nos propor. E é esta a reflexão que o Evangelho nos oferece. Resgatar em nós aquela espontaneidade que ao longo das nossas experiências nós perdemos. Resgatar em nós o prazer de viver o simples e o agora. Criança vive de passado. Olha, se procurar perguntar o que você fez ontem, alguém lembra? Por que não está preocupada com ontem? Está preocupada que hoje é um dia cheio de possibilidades. Eu vivo o hoje. Então, essa é uma característica que nós precisamos resgatar. E que nós, adultos, adolescentes assim como eu, né, Ney? Como nós, adolescentes, estou com 20 anos agora. Não acreditam, não? Eu posso mostrar minha carteira de identidade. 20 anos assumidos, mas alguns que eu não assumo porque não me pertence. Não me pertence, não assumo. Que nós possamos estar dizendo sim e vivendo com simplicidade. Buscando nas coisas simples os elementos que nos ajudarão a modificar aquilo que ao longo das diversas oportunidades nós fomos adquirindo. E aquilo que eu me permito mudar. A criança diz sim, a criança é simples, e uma característica que quase todas as religiões falam neste capítulo é a humildade. O que é ser humilde? Difícil, né? Que é subjetivo, né? O que é ser humilde? Não o quê? Não ter arrogância, prepotência. Isso. Quando nós pensamos em humildade, nós pensamos logo na sua polarização negativa, né? Humildade seria a polaridade positiva, e o que a companheira falou de prepotência e a arrogância seria a polaridade inversa. Então,
aquele que não é humilde é arrogante, não é? Mas vocês já pararam para pensar no que representa a arrogância para o indivíduo? Já? Isso, do medo, da carência. A arrogância é uma expressão externa de um indivíduo que tem carências, que se sente, na verdade, menor do que os outros e projeta que é superior para esconder do outro aquilo que ele acredita dele mesmo. Isto é arrogância. Isto é prepotência, causada muito provavelmente por uma série de traumas anteriores, né? E nesse contexto, nós adultos colaboramos muito para que esses traumas se formem na criança e que venha mais tarde a influenciar o adulto que nós seremos, porque às vezes nós colocamos determinadas situações ou tomamos determinadas atitudes que contribuem para aquele indivíduo se sinta pequeno, se sinta menos que o outro. E se ele vai criando uma casca de dor, que vai contribuir para que no futuro ele externamente apresente uma coisa que ele, na realidade, é outra. É uma pessoa frágil, é uma pessoa carente, é uma pessoa que de alguma forma foi ferido e por ter sido ferido, se utiliza dessa máscara para dizer a ele mesmo que ele é mais do que ele acredita. Então é importante nos acautelarmos quando nós colocamos a pecha, né? Fulano é arrogante, fulano é prepotente, fulano é isso, é aquilo, é orgulhoso, é aquilo outro, para que nós possamos buscar naquele arrogante, naquele prepotente, naquele orgulhoso, a criança ferida que está tentando se proteger do mundo. Naquele momento em que de alguma forma ela foi ferida, naquilo que ele acreditava, e não teve maturidade psicológica suficiente para sustentar que ele não era aquilo que estavam dizendo que ele era. E às vezes nós passamos aí pela vida levando alcunha daquilo que não somos, e o outro ainda diz, eu lhe conheço, você é assim. Poxa, se você não se conhece, como é que você me conhece? Se nós não nos conhecemos internamente, como é que nós podemos dizer que conhece o outro, se não paramos ainda para saber quem somos? Porque nós não somos efetivamente isto que nós estamos apresentando. Nós somos muito mais. Nós temos uma criança interna que precisa ser alimentada diariamente. Nós temos uma alegria que nós perdemos nas relações e que devemos resgatar para termos puro o coração. Trabalhar os nossos conflitos, que não são poucos, né? Se nós fôssemos parar aqui para refletir todos os conflitos internos que nós temos, nós íamos murchar. Mas os conflitos internos representam pontos para eu mudar. Se não todos ao mesmo tempo, mas eu vou escolher um para resgatar. E existe algo que nos ajuda muito, que tem a ver com puro o coração, alegria. Não é o que a criança tem? A criança se aborrece rapidamente, né? Um adulto ou qualquer outra criança faz alguma coisa com ela, ela se aborrece, tem uma atitude intempestiva ou não, e depois acontece o quê? Passou. Porque ela não vive do passado, ela vive o presente. Então, resgatar em nós a alegria de viver, a alegria de sermos quem somos,
a alegria de admitir o que podemos ser, a possibilidade de entender que a nossa trajetória é contínua. Aquilo que eu não sou agora ainda, eu serei. Mas eu vou viver o quê? O presente. Eu vou buscar viver o presente. E aí, a música que Guel, né, Cissa? Guel, que menina, né? Que dom, meu Deus! Porque se eu fosse cantar aqui, nós íamos fazer uma dupla, eu e Cecília. Nós íamos fazer uma dupla sertaneja, porque, meninos, nós cantamos mal. Não é só ela, nem é só eu. Não sou só eu. Somos nós duas. Imagine nós duas cantando. Porque eu não sei ela, mas eu erro a música toda. Mas ouvi 2 melodias de Lulu Santos. Eles entraram mais cedo ou eu que já estou atrasando? É 9. Pronto. Então eu estou no tempo ainda. Fiquei preocupada agora. E preocupação não é muito de criança, não, né? Mas eu fiquei preocupada com o horário. 2 músicas de Lulu Santos que ela cantou, Santos, e que tem tanto a ver, né, com este capítulo 8 do Evangelho. E eu confessava aqui para as minhas colegas, e confessarei para todos, que eu era apaixonada por Lulu Santos, desde criança. Ah, você também? Ah, não pode não. 2? Não. Completamente encantada por Lulu Santos. E ainda continuo sendo com 20. Mas antes muito mais. Aí eu não vou contar o resto, não, eu conto. Eu vou contar. Eu achava que eu ia casar com ele. Não entendi porque vocês estão rindo. Qual o problema? A pessoa não pode sonhar, não, é? Ah, bom. Pois bem, foi cantada aqui 2 músicas que têm tudo a ver com o capítulo 8, que diz, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. A primeira música foi como uma onda. Nada do que foi será. Portanto, esta frase nos fala de presente. Ó, que foi, já foi. Não voltará a ser. Então, a construção do que será depende do que eu estou fazendo hoje, né? E aí a música vai, né? A vida vem em ondas como o mar, vai e vem, né? Não vou não, Cissa. Vou não, porque chega a ser despartido um negócio desse. E a segunda música, que eu acho profunda esta melodia, Tempos Modernos, não é? Ele diz o quê? Que deseja que existam pessoas que façam o quê? Diga mais sim do que? Não é isso? Um período da existência do indivíduo, que é agora, onde ele diga muito mais sim do que não. Que é o que a criança faz, não é? Esta criança que nós possuímos. Não a criança, o infante, mas o puro, o espontâneo, o autêntico, o humilde, o simples, o generoso, o solidário, o amigo. Tem dizer sim, muito mais sim do que não. Porque no momento em que eu digo não, eu me fecho dentro de mim. No momento em que eu digo sim à vida, eu vivo-a. E é para isso que nós estamos aqui. Então, o evangelho que fecha hoje, né? Já que o Dia das Crianças será comemorado no dia 12, quarta-feira. Mas um evangelho que fecha e nos convida a refletir sobre as crianças, não está falando e desejando que nós pensemos apenas nas crianças com quem nós convivemos, mas na nossa criança interior. Deem mais atenção à sua criança interior. Atentem ao que ela está pedindo. Se é mais brincadeira, se é mais solidariedade, se são mais sorrisos, mais abraços. E não tenham medo da vida. Sorriam,
porque o sorriso estabelece uma conexão própria com os outros indivíduos. Quando a gente sorri, nós estamos dizendo para outra alma, estou acolhendo você em minha vida. E isso é extremamente significativo e importante, porque se nós, às vezes, nos inquietamos com a vida em que estamos vivendo, naturalmente outro indivíduo nos ajuda a perceber que a nossa vida é boa. A ótica que nós estamos tendo diante dela é que precisa ser modificada. Meus amigos, muito obrigada pela oportunidade. Nós temos aí o dia 12, mas dia da criança é todo dia. Da criança interior são todos os minutos, todos os segundos, todas as horas, todos os dias. Mas no dia 12, que é um dia, né, dedicado a liberar as crianças, se liberem. Cortem as amarras. Vão lá para o Jardim Zoológico que não tem ninguém. Vai ser um momento de reflexão. Tem ninguém no Jardim Zoológico no Dia das Crianças. Tem, é? Todo Dia das Crianças eu vou para o Jardim Zoológico. E é aquela coisa, né? Aquele entrosamento entre as pessoas que nos ajudam e que é um campo de estudo profundo. Então, se não quiserem interagir lá no Jardim Zoológico, vão lá para o Parque da Cidade. Mais tranquilo. Parque de Pituaçu. Muito, muito mais tranquilo. Ou se não quiserem esses lugares tão tranquilos, busquem um lugar mais agitado, que é o interno de cada um de vocês. Muita paz, muito obrigada e um bom domingo.